Caros alunos e alunos da Escola Parque, como prometemos, né? Aqui vai o primeiro vídeo, né, sobre o nosso tema Guerra Fria, e eu queria então usar esse primeiro momento para recordar aquilo que nós já fizemos, tá certo? Como eu tenho 4 turmas, nem todas eu cheguei ao mesmo ponto, mas vamos passar rapidamente aquilo que já fizemos. Para isso, eu vou apresentar na tela para vocês o nosso PowerPoint, não é isso? Aquilo que a gente trabalha normalmente em sala de aula, tá? Vou mostrar aqui para vocês e espero que vocês estejam vendo. Tá. Então, Guerra Fria, origens e etapas, né? Isso é o nosso caminho. Nós trabalhamos, né, os antecedentes da guerra, da Grande Aliança Guerra Fria, ou seja, da formação da aliança entre Estados Unidos, inicialmente, perdão, Reino Unido e França, depois a França derrotada, aí Reino Unido, União Soviética, quando a União Soviética foi atacada pela Alemanha, com o rompimento do Pacto de Não Agressão, assinado em agosto de 1939, e posteriormente com o ataque japonês à base naval norte-americana no Havaí, em Pearl Harbor, a formação da Grande Aliança com a entrada dos Estados Unidos, né? E a luta era contra o chamado eixo Alemanha, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão militarista. A partir de 1942, a guerra sofre uma virada favorável aos chamados aliados, é isso? E a construção dessa aliança foi feita através de várias conferências. Nós falamos das principais delas, as duas principais, só para relembrar, Yalta e Potsdam. Em Yalta, na Península da Crimeia, os 3 grandes, Churchill, Stalin e Roosevelt. É isso? Só para recordar, vou passar lá na frente a imagem. Isso aqui é em Casablanca. Perdão, sim, aqui é Yalta, tudo bem? Aqui é em Teherã. Mas, enfim, aqui, já no final da guerra, em fevereiro de 45, os 3 grandes resolveram o futuro da Europa, ou discriminaram o futuro da Europa. E esse futuro, nós vimos, tinha a ver muito com a Guerra Fria, porque tinha exatamente a ver com a questão da forma como os exércitos aliados resolveram a Segunda Guerra. As tropas soviéticas avançaram até Berlim. Portanto, se vocês repararem, tem aí mais ou menos no meio do mapa, se você procurar ali a cidade de Copenhague, Hamburgo, tem a linha, né, que desce de Hamburgo até Trieste, não é isso? Mais ou menos do Estetino até Trieste, que é a área onde as tropas soviéticas basicamente chegaram, exceção feita ali, você vê ao sul a Iugoslávia, não é isso? E do outro lado as tropas norte-americanas, britânicas, canadenses, etc. E isso marcava, né, as áreas de influência decididas em Yalta, a parte em que as tropas soviéticas expulsaram os alemães, controle soviético, a área de influência soviética, e a parte sob o controle das tropas norte-americanas, britânicas, a área de influência do mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Em Potsdam, já sem a presença de Roosevelt e de Churchill. Roosevelt, relembrando, faleceu, não é isso? E em abril, não viu o final da guerra, nem mesmo na Europa, e o primeiro-ministro Churchill foi derrotado nas eleições, e o novo ministro era o Clement Attlee. E ali começam a aparecer claramente as primeiras divergências ou primeiras zonas de atrito entre os grandes. A conferência, que deveria tratar do problema alemão, não conseguiu dar uma resolução. A ideia estabelecida em Yalta de que a Alemanha seria dividida inicialmente em 4 zonas de influência e, posteriormente, a questão seria decidida, ela não foi adiante. A própria cidade de Berlim também tinha sido decidida em Yalta e foi mantida em Potsdam, porque não houve nenhuma outra solução. Isso também foi dividida em 4 zonas. Isso vai criar uma tensão que nós vimos muito forte na cidade de Berlim. Vimos também, aí vou passar batido, porque, né, são questões menores, que também tinham se realizado a conferência de Bretton Woods no mundo capitalista, criar um novo padrão monetário internacional, criar agências para evitar uma nova crise de pós-guerra, e fundamental,
a criação da ONU como uma tentativa, relembrando lá a fracassada Liga das Nações, mas tentando corrigir seus erros, uma organização internacional para evitar um novo conflito de proporções mundiais. Tá? A seguir, nós começamos a tratar, ali é o julgamento de Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg, onde foram acusados de crimes contra a humanidade e condenados várias lideranças nazistas. Tá? Aqui, os efeitos da bomba em Hiroshima em agosto de 1945, uma segunda bomba atômica seria jogada em Nagasaki, e isso pôs fim à guerra contra o Japão. Aqui, a Organização das Nações Unidas, e aqui entramos diretamente no nosso ponto, só para relembrar, dividimos em 4 etapas, que é como o vestibular trabalha. Vou enviar textos para vocês terem acesso, tá certo? Dois textos ou 3, né, de um professor da Universidade de El Salvador, bastante interessante, é um resuminho, uma página e um parágrafo, mais ou menos, cada texto, e ali ele modifica, ele usa a expressão de extensão para a segunda etapa e coexistência pacífica para a terceira, mas isso é irrelevante, nós vamos trabalhar, tá, dessa maneira, porque no Brasil a divisão, a nomenclatura é essa, está orientado lá no texto. Tá? Na Primeira Guerra Fria, aquela discussão, quando começa, 45, 46, 47, enfim, também trabalhamos bastante isso. O discurso de Fulton é uma possibilidade, é aquela que eu gosto de adotar, tá? Porque Churchill, que embora não fosse mais primeiro-ministro, era uma pessoa reconhecida mundialmente como uma liderança, ele afirma que o mundo está dividido em 2, que não se sabe o que acontece do outro lado, o que ele chama de cortina de ferro, a área de influência soviética. Tá? E o que ele diz claramente, o que existe ali ele não gosta, e que, portanto, existe de novo uma situação de tensão e conflito no mundo. Tá? É o conflito entre as duas formas de organizar as sociedades humanas, o conflito entre o modelo capitalista e o modelo socialista, um baseado na propriedade privada, outro com a perspectiva da propriedade estatal, que se transformaria posteriormente em propriedade coletiva, tá? A questão de um individualismo do lado capitalista, uma questão de uma ideia de vida mais comunitária do lado socialista, enfim, uma não intervenção do Estado na economia, uma menor intervenção do Estado da economia no bloco capitalista, uma total intervenção do Estado na economia, a ideia no bloco capitalista do que são chamadas as liberdades individuais, enquanto que no bloco socialista a ideia das liberdades individuais fica secundarizada diante da questão da prioridade da coletividade. Bom, vimos, né, que a política norte-americana se baseou na chamada política de contenção, elaborada a partir de um telegrama famoso de George Kennan, um auxiliar, né, um scholar que atua junto ao governo norte-americano nesse momento e que afirma que a proposta da União Soviética é uma proposta expansiva, expansão. Nesse sentido, a política norte-americana deveria ser conter essa expansão, fazer um cerco à União Soviética. A resposta soviética, aquilo que ele chama de cerco, né, é que ele entende que Stalin entende que o cerco, na verdade, é uma tentativa de preparar uma agressão contra a União Soviética. E, nesse sentido, começam, né, claramente as disputas entre os dois campos. Os dois lados, as duas superpotências, montando controles ideológicos, econômicos e militares, nós falamos de todos eles, a doutrina Truman e a doutrina Zhdanov, elas são espelhadas, tá? O meu lado é o lado do bem, o outro lado é o lado do mal, é o maniqueísmo que rege as relações internacionais nesse momento. O Cominform é a necessidade que o Partido Comunista da União Soviética tem de ter o controle sobre aqueles que considera serem os principais partidos comunistas para os interesses soviéticos nesse momento. Então são os partidos do leste europeu, da área de influência soviética, o Partido Comunista da Itália e o Partido Comunista da França, que deveriam seguir as orientações de Moscou. Tudo bem? E nesse sentido, esses dois partidos ocidentais, né, não deveriam encaminhar propostas revolucionárias, porque Stalin aceitava plenamente a divisão de Yalta. Os controles econômicos, o Plano Marshall, o plano de ajuda norte-americana à Europa, que injetou a fundo perdido
bilhões de dólares para a reconstrução europeia, que também ajudou a manutenção da economia norte-americana aquecida, porque parte dos recursos voltaram, utilizados pelos governos aliados europeus, voltaram para os Estados Unidos sob forma de compra de produtos americanos, etc. O ponto 4 para a América Latina, e países, enfim, da América Latina basicamente, e o Plano Colombo para a Ásia. Tá? O Comecon era o plano soviético, mas um plano que, num primeiro momento, tinha como objetivo muito mais reconstruir a União Soviética, fortalecer a União Soviética, integrar as economias do bloco, mas com um núcleo dirigente que seria a própria União Soviética. E os controles militares, o TIAR, a OTAN, a OTASE, TIAR, esses do lado norte-americano, TIAR América Latina, ou América, perdão, como um todo, OTAN, a Europa Ocidental, mas a Turquia, a Grécia, isso, e o Canadá, evidentemente, além dos Estados Unidos, e a OTASE, Sudeste Asiático, sempre sob liderança militar norte-americana, o que permitiu que os Estados Unidos tivessem bases militares em várias áreas do mundo, cercando a União Soviética e seus aliados. O Pacto de Varsóvia é a resposta soviética, e o Pacto de Varsóvia ele agiu como uma espécie de polícia do bloco quando problemas internos ocorreram dentro de alguns países, inicialmente a Hungria em 56, posteriormente a Tchecoslováquia em 1968. Aqui vocês sabem, nós temos os diversos slides que nós falamos em sala de aula, e as principais crises e conflitos, o bloqueio de Berlim, nós aproveitamos e falamos direto também do Muro de Berlim, nós trabalhamos, né? A tentativa soviética de impedir o abastecimento da parte ocidental da cidade, né? Fechando a fronteira com o lado ocidental por terra, ferrovia e rodovia. E os Estados Unidos mantiveram uma ponte aérea durante 1 ano e 4 meses, e depois o bloqueio foi retirado. A resolução, não, o que ficou, a consequência dessa política de bloqueio foi a divisão da Alemanha com 2 governos formados por alemães, República Federal da Alemanha, o lado ocidental capitalista, e a República Democrática Alemã, o lado socialista. O cisma iugoslavo, a questão que a Iugoslávia, por ter sido a única área do bloco socialista da Europa Oriental que não foi libertada completamente pelas tropas soviéticas, e sim pelos próprios guerrilheiros partisãs liderados por um comunista, denominado Tito, tudo bem, formou um governo que não aceitava as diretivas soviéticas plenamente. E como nesse momento a União Soviética considerava que só existia um modelo de socialismo, essa questão levou à expulsão da Iugoslávia do bloco soviético. A Iugoslávia ficou numa posição que seria, mais tarde, a partir de 1955, denominada não alinhada. Nós veremos isso mais adiante. Eu vou parar por aqui. Foram muitas informações, foram uma relembrança. Eu sei que a gente já fez algumas coisas a mais, mas na próxima gravação, no próximo encontro nosso, a gente volta e trabalha, né, os outros assuntos. Obrigado a vocês pela paciência, espero que tenha ajudado. Nos encontraremos em breve.